Pois bem, agora de São Paulo, para encerrar, nós vamos falar do breque nacional dos entregadores de aplicativo. A gente prometeu e estamos cumprindo. Aqui com a gente, Nicolas Souza. Não tá. Da última vez que ele falou com a gente, ele estava na terra dele, lá, Juiz de Fora, organizando o breque nacional, a greve nacional dos entregadores. Agora, ele está falando com a gente, se eu não estou enganado, de São Paulo. Nicolas, obrigado por ter vindo aqui, homem, no meio desse breque, dessa greve. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. É muito importante estar nesse espaço, Mauro. É importante estar aqui de novo, entre camaradas. Então, assim, eu que agradeço mesmo. Apesar dos dias estão completamente lotados, né? Mas é importante, assim, para a gente poder passar para as demais pessoas o que é que está acontecendo. Nicolas, mais cedo eu mostrei, sei lá quanto, 10, 15 vídeos, né, que eu peguei nas redes, do Acre a, não sei se tinha Porto Alegre, acho que não, mas assim, de muitos estados, muitas cidades, muitos motoqueiros, muita buzina, é uma característica, né, das manifestações, e você faz um balanço ontem e hoje, tá? O breque, a greve nacional não acabou ainda, continua ainda hoje. Que balanço dá para fazer ainda no meio da mobilização? Mauro, pois isso que você disse é tão importante porque a adesão da categoria ao break, às nossas pautas, ela é um fenômeno até para a gente, né? Porque assim, a gente tinha, de certa forma, uma estratégia, uma expectativa, a gente sabia que seria muito grande, comentei isso aqui antes do break acontecer, foi histórico, está em outro patamar, mas está maior do que a gente tinha Maior imaginado. até do que você tinha imaginado. Sim, está bem maior, porque tem várias cidades que a gente descobriu que paralisou ontem. Ontem que eles foram colocando vídeos das manifestações. Por exemplo, eu descobri agora que tem um lugar em Tocantins chamado Gurupi, que eu não sabia e que eu também vi nas redes sociais. Eu vi que eles paralisaram. Aí, se você me perguntar, aponta Gurupi no mapa. A pessoa não está com a gente no Comando Nacional. A adesão foi voluntária, espontânea, devido à clareza a justiça, né, para a gente dizer assim, das pautas, né? Então, o break está muito grande, e em São Paulo o movimento foi massivo, foi gigantesco, todo mundo consegue ver isso nas redes sociais, e São Paulo... Você está em São Paulo agora, né? São Paulo, nesse momento, eu acabei de chegar. São Paulo ocupa, né, um protagonismo muito importante nessa luta, foi o centro do break dos EPs de 2020, e agora está sendo o centro do break dos EPs de 2025 também, com uma adesão muito maior, descomunalmente maior do que foi o break de 2020. Sério, maior, né? Que tinha sido maior até agora, né? Sim, e foi por isso que a gente sabia que seria histórico, porque assim, o Comando Nacional, que é o nosso coletivo, ele já é composto por uma quantidade muito maior de lideranças, né? A gente veio formando pontes de 2020 até hoje, então a gente conhece muito mais gente, tem muito mais conexões, né? Então, assim, em 2020 eu sabia quem era Luciano Pinho de Fortaleza, eu não sabia, e hoje é Luciano Pinho, uma liderança lá, movimentou lá, então a gente consegue compreender quem são as pessoas, onde encontrar, e a gente conseguiu fazer. Eu nem tinha visto esse vídeo de eu falando, não. Que apareceu aí agora. Isso aí sabe o que é? Eu botei na tela, são os stories do, Breque Nacional dos Apps, lá no Instagram. Esses são os stories, tá? Então você coloca lá, vai vendo, vai entrando um atrás do outro. Impressionante, efetivamente. Bem legal. Tá gigantesco, mas justamente por isso, devido a esse amadurecimento, essa possibilidade de diálogo entre lideranças, o fato de a gente vir se encontrando, né? Então a luta cresce, a gente entende isso como um aumento, um avanço significativo. Agora a gente vê qual que vai ser a posição do iFood com relação a isso, né? Ontem teve uma comissão nossa de lideranças daqui de São Paulo, que foi recebido pela empresa, né? Pelos dirigentes da empresa, pelos diretores da empresa, tiveram um diálogo superficial. Não se esperava que avançasse em alguma pauta, mas houve um diálogo superficial, onde houve o reconhecimento por parte da empresa de que o movimento realmente foi inédito. Reconheceram? Sim, sim, certamente reconheceram, disse que era um movimento muito sério, um movimento muito grande, que excedeu as expectativas, inclusive, deles, né? A gente percebeu isso durante o andamento, né? Todas as lojas fechadas,
Tem uma reportagem do Carlos Juliano Barros, que saiu ontem no UOL, de que as lojas, a Abrazel dizendo isso, né? Que é a Associação Brasileira dos Restaurantes, no caso, de que existem registros de queda de 100% dos pedidos. Tá aqui, ó. Reportagem no UOL. Restaurantes relatam queda de 100% nos pedidos em São Paulo. Nunca antes na história desse país, né? Nunca aconteceu. A gente pode, assim, é claro que a gente tenta conseguir a adesão máxima, né? Mas a gente não espera que aconteça de fato. A gente faz, a gente conseguir afetar aí 70%, 80% da atividade empresarial, tá ótimo, mas a reportagem diz mesmo que a gente excedeu isso e foi de fato inédito. Uma queda de 100% é um dano crítico, né? Uhum, sim, sim. E essa reunião com o iFood, com a direção do iFood, algum horizonte, porque as reivindicações de vocês, vamos ver se eu me lembro, aumentar a corrida de 6,50 para 10, aumentar o quilômetro rodado de 1,50 para 2,50, é isso? Isso. Diminuir a velocidade máxima para os meninos e meninas de bike de 5K para 3K. E a quarta reivindicação, qual é? É a taxa integral por entrega, que você disse que era Taxa difícil. integral por entrega. De manhã eu lembrei, agora esqueci. Mas foi ótima estratégia ter só 4, você viu? Lembrei 3 delas. Que é, você explicou da outra vez, você vai lá fazer uma entrega, recebe 6,50, se coloca outra junto, vai receber 3,50 e o iFood pega tudo para ele, né? A taxa da entrega fica integral para ele. Algum cenário de atender as reivindicações nessa reunião ontem, não? Basicamente repetiram o que eles já falaram com a imprensa, né, durante esse período, de que a limitação do KM para bike pode ser um problema para os bikes, né? Ou seja, eles estão tentando jogar a culpa na direção do movimento, né, para poder ver se consegue trazer os bikes contra a gente. Fala, vai ver, é isso mesmo, eu vou ficar com menos rota. Só que a gente, na verdade, não está importando muito se ele fica com menos rota se a taxa mínima subir, né? Vamos concordar. Porque isso significa menos trabalho e mais dinheiro. É o melhor dos mundos. Então, a gente não quer, de fato, que o bike fique pedalando 5 quilômetros para poder fazer uma entrega e ganhar 6,50. A gente quer que ele pedale 3 quilômetros para ganhar R$ 10. Faz muito mais sentido na nossa cabeça. Então, eles repetiram, né, esses mesmos argumentos, que a gente repudia fortemente, porque a gente entende que a gente está partindo de premissa diferente, obviamente, o que eles estão tentando fazer é enrolar a gente. Só que, como eu disse, Mauro, a gente está mais maduro, a gente já passou por esse processo, já tivemos diálogo anterior com a empresa, a gente não vai permitir que isso aconteça. Sim. E as outras 3 reivindicações, eles falaram alguma coisa ou nada? Disseram que estão estudando um reajuste, né? O que é muito interessante, porque se 3 anos sem reajuste, eles estão estudando por 3 anos, daqui a pouco eles conseguem formar na faculdade, né? Conseguem um diploma de estudo em reajuste. Porque 3 anos estudando reajuste, isso é uma sacanagem, isso é uma afronta com o trabalhador, né? Não precisa estudar isso. Se a gente conseguiu decidir nas nossas discussões qual era o reajuste necessário para que a gente faça o nosso trabalho, eles que têm uma equipe monstruosa, gigante, que podem fazer esse estudo em um dia, ele está estudando durante todo esse período, é uma afronta ao trabalhador. É claro que eles não estão fazendo isso, é só uma desculpa. Sim. Agora, parece, do se eu entendi bem, me esclarece, é que eles estão com uma tática não de confronto, né? Até porque quando o tamanho é muito grande, confrontar complica, mas de vencer pelo cansaço, né? Sim, eles têm uma tática que já é uma velha conhecida nossa, que é o quê? A gente faz uma mobilização, né, faz uma exigência, e aí eles deixam passar. Deixa passar, para daí 1 mês e meio, daí a 2 meses, eles darem alguma migalha e conseguirem desconectar isso do movimento, para poder dizer para as pessoas que não foi a mobilização que trouxe isso. Eles vão falar assim, não, a gente fez por liberalidade nossa. Então a gente já está acostumado com essa tática, só que dessa vez a gente vai ficar em cima. A gente vai exigir uma resposta mesmo, né? E não só das empresas, a gente está exigindo uma resposta do poder público também. Falou, irmão, chega aqui, porque está vendo que está sacudindo o país mesmo, é um movimento muito grande, as pautas são justas, o apoio é gigantesco, e esse apoio tem partido de diversos setores, como é o caso do Movimento BAT, como é o caso de parlamentares, né? Então, a gente conseguiu ecoar na sociedade a nossa pauta, foi reconhecido como uma pauta justa, e agora todo mundo tem que se mexer para poder fazer isso ser cumprido, porque a sociedade está pagando esse preço, né? Foi o panfleto que a gente entregou para os clientes, dizia exatamente isso no período prévio à mobilização, dizer, meu amigo, quando você paga muito baixo numa taxa, né, isso significa que está saindo de outro lugar, e isso está saindo pelo SUS, está saindo pela Previdência, está saindo por vários outros ralos que a sociedade não percebe que está pagando, né, com um monte de menino mutilado, um monte de menino sendo morto,
né? Porque, de repente, não consegue receber um valor suficiente para poder manter a segurança da sua motocicleta, a sua própria segurança, tendo que trabalhar em jornada exaustiva, tudo isso é um grande problema que a sociedade, pelo visto, está começando a compreender, e esse apoio é muito importante para a gente poder conseguir pressionar a plataforma e o poder público a tomar alguma atitude. Eu não sei se eu estou colocando o carro à frente dos bois ou a bicicleta à frente da moto, mas, enfim, nós estamos hoje quase no meio do dia, esse break acaba hoje, no final da noite. Se não, você já tem perspectiva pós-break ou ainda não? Vão esperar fazer um balanço? Como é que vocês estão pensando para frente? Exatamente, foi para isso que eu vim a São Paulo. A gente precisa conseguir agora reunir as lideranças. O break hoje continua, né? Continua com as mesmas táticas de ontem. A gente Até o vai final da noite, né? bloqueando os pontos de coleta. Exatamente, continuar bloqueando ponto de coleta. A gente vai continuar impedindo a coleta de pedido, falando com os lojistas para fechar, impedindo a sociedade que não peça nenhum tipo de serviço de aplicativo hoje, né? E a gente ainda vai fazer uma reunião de balanço, né? Hoje à tarde, provavelmente, princípio da noite, com as lideranças, com o Comando Nacional, para a gente poder decidir os próximos passos. É claro que isso também vai depender muito da atividade do dia, né? Das coisas que podem acontecer. E aí, no final do dia, a gente certamente vai ter uma posição sobre o que a gente faz no pós-break, né? Ou até se isso vai ser um pós-break, se a gente pode esticar, a gente pode. Né? Isso vai depender muito da posição das empresas, principalmente, né? Se a gente estica o break, se a gente estende por mais alguns dias, se a gente marca um novo break, se a gente marca algumas táticas estilo Operação Tartaruga, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas isso tudo vai depender de uma análise política de como que foi o movimento e de qual que é a posição das empresas. Legal. Olha, dos temas que mais. Eu não vou te ocupar muito, que eu sei que você precisa ir para a atividade, mas uma das coisas que eu queria uma palavra tua que mais me impressionou é a articulação internacional, porque essa é uma categoria global, né? Vocês são. Não sei se tem algum país que não tenha entregador por aplicativo. Esse vídeo de vocês aqui foi muito marcante. Olha aqui, gente, vamos ver. Começando da Argentina. Vamos ver aqui. Opa, pera lá, que eu fiz bobagem. Tá aqui. Eu fiquei muito impactado, efetivamente, com esse vídeo que vocês colocaram no ar nas redes. Estava lá, inclusive, na página do Break Nacional. Vamos ver. Começando pela Argentina. Decimos, viva o break no Brasil! Manuel Ramos, California G-Walking Jr., Los Ángeles. Viva o break no Brasil! Viva o break no Brasil! From Italy, we express our solidarity for the strike on 31 March in Brazil. Viva o break no Brasil! Viva o break no Brasil! Viva o break no Brasil! Bonjour, c'est Anwar de Belgique. It's Anwar from Belgium. Viva o break no Brasil. Viva o break no Brasil. The struggle is universal. Keep up the fight. Como é que é essa articulação internacional de vocês aí, homem? Que surpreendente. A gente tem contatos diversos, né, com várias organizações, trabalhadores ao redor do mundo, na Inglaterra, na Espanha. Na Espanha a gente acompanhou a luta deles agora recentemente contra a Glovo, né, que é uma grande empresa de aplicativo lá, e isso vem se expandindo. Nesse caso aí, a responsabilidade é do nosso companheiro Renato Assad, do Entregador Unidos pela Base. Ele tomou a iniciativa de fazer esses contatos, receber esses vídeos. É muito importante, de fato, para a gente, muito importante para a nossa base, para que ela possa entender, né, que o problema não é daqui. E ontem foi um avanço gigantesco nesse passo, porque eu, por exemplo, estava em Juiz de Fora, estava ajudando nos bloqueios, estava trabalhando lá dentro de Juiz de Fora com o break. Agora está a nossa comissão lá organizando isso. E as pessoas olhando na internet, tava lá nos pontos de bloqueio, olhando, falei, caramba, olha como é que tá o Acre, olha como é que tá São Paulo, desculpa, e entendendo que a realidade não é ali. A pessoa fala assim, no Juiz de Fora é muito difícil ser motoboy. Não, cara, tá difícil para todo mundo, é no Brasil inteiro. E quando esse vídeo veio, foi aquele negócio do cérebro explodindo, e fala assim, não, tá difícil para todo mundo mesmo, é no mundo inteiro. Então é um avanço muito importante na conscientização dos trabalhadores entender que as empresas são globais, portanto a luta tem que ser global, né? A gente não vai conseguir, de fato, resolver isso localmente.
Felipe Chinem chega aqui como novo membro, muito bem chegado. A Vitória Barros, bom dia, Mauro e Nicolas. Como as organizações de esquerda podem apoiar o movimento dos trabalhadores de aplicativo continuamente depois desse break? Todo apoio ao break nacional. Olha, aqui eu tenho que fazer um registro muito importante, tá? Porque a gente tem, obviamente, na categoria, ela se dividiu nas últimas eleições, então, assim, ainda tem toda uma torcida, né? Entre direita e esquerda, existe um certo repúdio por parte da categoria, não está tão grande, mas existe quando organizações declaradamente de esquerda prestam apoio. Então você vai conseguir ver isso, por exemplo, num vídeo que está na página do Break Nacional, dos estudantes apoiando o Break Nacional e o movimento VAT. Aí algumas pessoas falam, não, a gente não quer apoio da esquerda, tá misturando as coisas, esse tipo de coisa, né? Então isso meio que acontece ainda, não está tão grande, está melhor do que antes, mas a gente fez essa discussão, né, de que apoio é bem-vindo. Apoio é bem-vindo. Assim, e se a direita não está apoiando, o que a gente pode fazer? A gente não vai lá puxar ela pela coleira e falar que, ó, apoia nós. Os caras não estão apoiando por várias razões, e a esquerda tem vindo num movimento forte de apoio, é muito bem-vindo. Lá em Juiz de Fora, e é esse o registro que eu quero fazer, a gente decidiu por uma tática importante, que era de alimentar as pessoas que estavam no bloqueio. Fazer diferente do que as plataformas fazem, né? Que obriga a gente a ficar comendo coxinha e tomando guaravita. E a gente falou assim, não, cara, vamos arrumar um rango maneiro pro pessoal, vamos cozinhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque trabalhador apoia trabalhador, e essa solidariedade é importante nesse momento, mostrar que a gente cuida, de fato, do que a gente fala, né? E aí foi importante, porque, assim, existe todo um movimento antissindical, né? Mas isso foi preparado dentro do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, né, da presidente falou, não, a gente tem que fortalecer, e assim, não teve nada, não teve falar assim, não, tem que pagar tanto pelo espaço, tem que pagar pelo gás, nada, chega aí e faz o rango de vocês. O Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora fortaleceu a gente nesse ponto, e aí pergunta, quem é que foi cozinhar lá pra gente? Foi a Juventude Comunista, o pessoal do JC, né? Falamos bloqueios, o pessoal do JC chegou e tudo mais. Então, um bonde de 10 cabeças do JC chegou e cada um começou, um corta frango, o outro cozinha arroz, e de repente o outro vai lá e compra marmita. Ou seja, é a solidariedade acontecendo de fato, né? Todo mundo construindo junto um movimento que pode ser disruptivo dentro dessa perspectiva que a gente tem hoje. Então, são as pessoas participando de um movimento histórico, né? E assim, e quando eu tive no microfone lá para poder fazer a minha fala durante o ato, eu registrei tudo isso para que os trabalhadores que estavam ali entendessem que a solidariedade de classe, ela existe a partir do momento que a gente se reconhece trabalhador. Então, assim, tem que ser para e passo, a gente tem que observar a realidade local de cada situação. Juiz de Fora é uma cidade que tem uma classe média e uma classe trabalhadora historicamente mais progressista, né? Então, lá o terreno favorece, mas o importante é chegar nas lideranças e perguntar, irmão, como que eu posso ajudar? Né? E aí a gente tem várias formas de fazer isso. A gente tem o nosso blog, né, do Break Nacional, lá tem os contatos das lideranças dos locais, e aí é perguntar, falar, cara, como é que eu posso colar, o que está faltando aí, tem como ajudar de alguma forma, se precisar estar no bloqueio, eu estou à disposição, se precisar estar ali, eu estou à disposição. Provavelmente vai existir uma certa resistência à exibição de faixa, bandeira, tudo mais, que eu sei que é muito caro aos movimentos sociais de esquerda, mostrar suas insígnias, né, seus emblemas, está correto, mas a gente tem que entender o momento também, saber que às vezes isso pode gerar um certo repúdio. O mais importante é a solidariedade e a construção. Aqui, o Sil fala, quanto ao poder público, não tem representante, não tem, dos entregadores na hora de definir o boletim Focus, que descobrimos hoje é a democracia que realmente vale para o boletim Focus do Banco Central. Nicolas, eu acho assim, numa hora dessa, todo apoio é bem-vindo. Vocês precisam de apoio para a luta, para viabilizar. Todo apoio é bem-vindo. Mas eu achei até meio patético, curioso, engraçado, que vários parlamentares governistas nas redes apoiando vocês, e é o break, blá, 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 todos eles ou apoiaram o governo ou ficaram pianos, quietinhos, quando o governo tentou esmagar vocês ano passado com a regulamentação, né, sustentando o projeto do iFood contra vocês para tentar regulamentar a categoria, né, as relações da categoria.
Achei curioso. Não, Mauro, inclusive a gente teve situações assim, igual eu já falei, eu não gosto de acusar ninguém de má fé e eu também não gosto de fulanizar discussão nenhuma, então não vou nem dizer nome, nem vou falar que a pessoa fez de má fé, tá? Mas a gente teve parlamentares, por exemplo, que colocaram lá que entre as nossas pautas estava um pedido por regularização da categoria. Não, peraí, a gente não pediu isso. Isso não está nas nossas pautas, tá? Mas isso está escrito no tweet lá de alguns parlamentares, né, dizendo que a gente foi para as ruas pedindo a regulamentação da categoria. Gente, isso é um estrago. Isso é um estrago, é o que eu estou dizendo, é não entender o movimento, é não entender a categoria, não entender parte do que pode acontecer. Porque o que é que a categoria entende quando ela entende regulamentação? Ela entende que o poder público vai colocar mais um monte de imposto em cima da gente, e a gente que já está com o orçamento totalmente esmagado, né, de repente vai ter que lidar com mais isso. Né? A categoria entende hoje, de forma muito justa, tá, o governo como um inimigo. Porque realmente o governo não deu nenhum passo concreto no sentido de fazer alguma coisa pela categoria, sendo Partido dos Trabalhadores, né? Então, em parte isso vem de decepção, em parte isso vem do fato de muitos entregadores serem bolsonaristas, né? E a gente tem que conseguir compreender isso e não errar nesse momento, não distorcer, por exemplo, as pautas que o movimento justamente está levando para a rua, que é o que fez com que esse movimento fosse grande. Se a gente tivesse, de fato, entre as bandeiras, uma coisa escrita assim, regulamentação da categoria, isso não seria, o movimento nem teria acontecido. Então, a gente não pode cair nesse erro, porque isso acaba atrasando o nosso lado, e uma dificuldade de construção e de união da categoria que a gente teve, de repente pode ser destruída por uma simples frase em um simples tweet. Então, isso precisa ser bastante importante ser esclarecido. Se quer apoiar, apoia de fato, né? Por favor, não tenta distorcer a nossa luta, e muito menos oferir lucro político imediato se você nunca fez nada por isso. Para encerrar, é o maior break nacional de entregadores por aplicativos? Não, sem dúvida, já é o maior, não que a gente esteja tentando disputar, mas a gente celebra o avanço, né? A gente celebra o avanço dessa luta, a gente celebra o fato de que a gente tem conseguido trazer vários lugares do país para dentro de uma pauta unificada. É muito difícil fazer isso, Mauro. É muito complicado. Faz ideia de quantas reuniões, de quantas plenárias, de quanta conversa, de quanta mensagem no privado do WhatsApp, quanto apagamento de incêndio que teve que acontecer para que o BREC tivesse essa proporção. Claro. E a gente fica muito satisfeito de que tenha acontecido. Agora, a luta não só não acabou pela data, ela não acabou porque ela não acaba nunca. Isso é uma luta para a vida inteira. O que é importante a gente tirar daí é como que a gente mantém esse comando nacional unificado para que a gente consiga estabelecer todos os passos da luta daqui para frente, né? E, obviamente, que a gente tenha ganho nessa que a gente fez agora, porque foi uma grande mobilização. Isso mostra, inapelavelmente, a indignação que os entregadores têm com a forma como as empresas estão fazendo, né, de conseguirem, assim, descaradamente, anunciar lucros altíssimos, investir de forma massiva em programas e propagandas que a gente sabe que a propaganda é caríssima, né? A gente saber que eles estão lá patrocinando o Big Brother Brasil, saber que eles estão patrocinando o Carnaval de Salvador, enquanto o entregador de Salvador não consegue levar comida para casa. Isso é um absurdo. Então, assim, essa indignação, ela é justa, ela é real, ela é concreta, e a gente precisa conseguir tirar algum ganho disso, porque as plataformas, elas chegaram no ponto onde elas não podem negar que o que elas estão fazendo é totalmente injusto, cruel com o trabalhador. Homem, parabéns. Esse novo proletariado tem uma dificuldade de organização que o proletariado fabril não teve lá no passado, na ascensão do movimento sindical, porque é mais fácil, né? 2.000, 3.000, tudo na mesma fábrica, comendo no refeitório, se encontrando, saindo junto, entrando junto. Não, vocês espalhado por aí. Então, vocês tiveram uma engenharia e arte de articulação, vou te dizer, rara. De tirar o chapéu. Parabéns. Dá um trabalho, tá? Porque a gente tem que ficar fazendo tudo híbrido, né? Encontra com parceiro, distribui não sei o quê, faz tal coisa, junta todo mundo no grupo de WhatsApp ou do Telegram, página do Instagram. Tem que ter de tudo, todas as ferramentas possíveis. A gente diz muito por aí que a tecnologia ela não pode vir só para nos ferrar, né? A gente, pelo contrário, a gente tem que aprender e se apoderar das ferramentas que são criadas da luta, né? Então a gente está aprendendo, a gente vai se desdobrando aí, vai aprendendo e vai tentando atingir o máximo de gente possível. É de fato um pouco mais difícil, mas por outro lado, a gente não nega, né? O fato de que essas construções que vieram antes de nós, elas são muito importantes. A gente só está aqui, né? Como quem que dizia isso? Só chegamos aqui porque a gente apoiou no ombro de gigante, né? Ou seja, alguém fez antes da gente, a gente não quer perder isso, a gente quer construir daqui para frente.
Agradeço demais o Frederico Krepp, o Fred Krepp foi o cupido, né, desse nosso encontro aí de Juiz de Fora, ou lá de Juiz de Fora, está em São Paulo, por sinal ele vem quinta-feira aqui para conversar com a gente. E te dizer, Nicolas, é claro, a torcida nossa total pela vitória do movimento, a casa, como diz, já que você entrou com o pessoal da Argentina ali, mi casa é tu casa, ou seja, aqui é a casa de vocês. Se quiser depois vir fazer um balanço, falar dos próximos passos, a gente vai gostar muito, viu? Um abração. Certamente, Mauro. Eu que agradeço demais, como sempre, o espaço, o carinho e o apoio que vocês dão para a nossa luta. Um grande abraço para o meu amigo Fred, ele é um grande amigo. E eu estou à disposição, tá? Assim, dentro do que for permitido, dentro do que a luta me permitiu, eu estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Fechado, um abração. Tchau. E obrigado pelas mensagens de apoio que a gente tem recebido. Valeu.